está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Nós cantamos ao Cordeiro, cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Ele é santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Que se ouça Na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, E ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, ó morte, ele ressuscitou. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar.
No céu, na terra ou debaixo da terra, não há, não há, não há, não há. A morte não segurou, meu amado. Cristo vive, Cristo vive. E a morte o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. E Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre. pois teu é o reino. É a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome, e Ele é invencível, és invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, é a glória. pois ressuscitaste e vive. E Ele és invencível, és invencível. E teu é o reino, teu é o reino. É a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Se é pra Jesus, vamos receber Ele com mais palmas. Você pode fazer isso? Vamos engrandecer o nome dEle nesse lugar, pois Ele é digno.
termina um momento desse? Tem como, né? Aleluia! Você ainda está feliz? Ainda é só o começo daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Queria te convidar a você se assentar agora. Nós vamos passar por um momento agora da dança. Vai ter um teatro também bem legal. Fique à vontade, querido. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz.
Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. O sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz, naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz, aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos morte
te esperamos. Lá, 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 lá. Aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está aqui, amém? Queridos, antes de passarmos ao próximo momento, quero te convidar a se colocar de pé. Tem um pedido de oração por uma criança aqui da nossa igreja e nós queremos não ir para o próximo momento, mas fazer essa oração juntos. Nós cremos que estamos na presença de um Deus que opera milagres, de um Deus que faz coisas extraordinárias, e a Bíblia diz: se nós pedirmos crendo, Ele fará. Aqui na igreja nós temos uma família preciosa, quase todos os mais antigos conhecem, o Gustavo e a Fer, e o Joseph, filho deles, foi fazer uma cirurgia essa semana, uma cirurgia na orelhinha, e ele hoje de tarde teve um problema, a cirurgia acabou abrindo, e eles tiveram que ir para Curitiba para fazer uma outra cirurgia no Joseph. E ele tem acho que 7 anos, então ele é bem pequenininho. E nós queremos orar pelo Joseph nessa hora, que sempre está correndo por aí, né? E hoje ele está lá, mas se Deus quiser, domingo que vem ele vai estar aqui com a gente. Vamos orar por ele? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, e na Tua presença há sinais, há maravilhas e há milagres. E nós cremos, Pai, que apesar de confiarmos nos médicos, nós colocamos o Joseph em Tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor direcione os médicos, acalme o coração do pequeno, também acalma os pais, porque cremos que já deu certo. Que o Senhor esteja ali abençoando esse momento, que a Tua presença se manifeste e que seja para eles um experimentar da Tua graça essa situação que parece que saiu do controle, mas cremos que o controle nunca sai das Tuas mãos. Abençoamos o Joseph, abençoamos o Gustavo, a Fer, o Zion, e declaramos que os médicos terão sabedoria para estar se movendo, e aquilo que eles não tiverem sabedoria, a Tua mão estará tocando, curando, e para a Tua glória nós vamos celebrar esse milagre, essa bênção no nome de Jesus, amém? Agora você pode se assentar. Eu quero passar o vídeo dos avisos, nós já vamos seguir após o vídeo. Bem-vindos ao Lifeway News. Oi, família Lifeway! Nesse mês de abril teremos eventos incríveis, então confere aí a nossa programação. Toda segunda-feira, aqui na igreja, às 20 horas, nós temos a nossa Prayer Room. É um momento precioso de adoração, oração e entrega na presença de Deus, e você é o nosso convidado. Você que tem de 10 a 11 anos, nós temos o DNA Base, que acontece todos os domingos à noite, logo após o louvor, e nós temos um momento incrível de célula. Você aí, adolescente de 12 a 18 anos, vem acompanhar a gente aqui todo sábado na live. A gente tem o nosso tempo com os adolescentes, o DNA, das 3 horas da tarde até as 7, onde a gente faz o nosso tempo de louvor, nosso tempo de oração, as brincadeiras, claro que não pode faltar, e também temos as células. Vem acompanhar a gente. E você que é um apacentador aqui na casa, no dia 15 de abril nós teremos uma reunião de apacentadores aqui na igreja. E a sua presença é muito importante nesse dia. E teremos também consagração de crianças. Você, papai, que tem interesse de apresentar o seu filho aqui na igreja, é necessário ter apenas 6 meses de casa, ter passado pelo café de integração e buscar mais informações com a Evelise. E para as mulheres, nós temos o nosso primeiro culto glitter do ano. Será no dia 29/4, às 20 horas aqui na igreja. É um momento único, com comunhão com as amigas e a presença de Deus. E esses foram os nossos avisos, e agora receba uma palavra poderosa. Glória a Deus. Eu quero reforçar aqui um aviso, dois avisos, melhor dizendo, o culto glitter para mulheres. Cadê as mulheres? Não deixe de chamar uma amiguinha, vai ser naquele dia que foi postado ali, que eu não prestei atenção, mas não era para eu estar mesmo, né? Você deve ter prestado.
O valor da inscrição é R$30, o link de inscrição está na bio do Instagram, confirma aí, está na bio do Instagram. O R$30 é para custear o café, irmãs, vai ter um café maravilhoso, louvor, palavra. Pastora Larissa está com muita expectativa de ministrar algo do Senhor nesse dia, e eu creio que você vai vir e será muito, muito abençoada. Mais um aviso que não está ali na programação: semana que vem no sábado, sábado, cadê o Guta Tati, subiram? Alguém dos adolescentes sabe me dizer se vai ter o hambúrguer no sábado ou sábado vão estar vendendo? Que vem? Vai ter já, né? Então nesse sábado agora, tá ali o banner, às 18 horas vai ter sanduba mais refri por 15 pila, é isso? Tá aqui em algum lugar, R$15, e o arrecadado disso será para custear parte do retiro de adolescentes. Nossos adolescentes estarão indo lá para um local de retiro, não é muito barato, e isso tudo são ações que os adolescentes estão fazendo para ajudar no custo do ônibus que os levará até lá. Então prestigie comprando um hambúrguer antecipado. Quem vai estar vendendo? Qualquer um dos adolescentes. Cadê os adolescentes? Levanta a mão. Fica em pé, adolescente, para eles te verem bem. Fica em pé, vai lá, vai lá. Ó, tem adolescente para outro lugar, pode ficar em pé também. Lá, ó, temos lá. Então temos aqui, você pode ir até algum deles que está mais perto, dizer: eu quero comprar 2 hambúrguer e vou abençoar a sua vida. Então ajuda esses rapaziadinha serem marcados por Deus nesse retiro. Por fim, eu queria conhecer quem nos honra com a sua visita pela primeira vez. Dá um aceno com a mão, não precisa ficar em pé, só um aceno. Temos pessoas aqui, se puder clarear bem mais para nós enxergarmos. Fica com a sua mão levantada, temos muitas pessoas aqui no meio também tem pessoas aqui. Pessoal do Conexão vai chegar até vocês. Temos pessoas aqui também, levanta a mão, temos várias. Para cá também, fica com a sua mão levantada até alguém chegar até você e levar um cartãozinho com um bombonzinho. Nós queremos te dar essa recordação, que é um bombom, esse QR Code que vai estar igual o que está no telão, aonde você pode escanear e ali, se quiser nos conhecer mais, fazer o teu cadastro e pedir: eu quero conhecê-los mais. Nós vamos te mostrar os próximos passos. Eu quero que toda a igreja receba esses queridos com uma salva de palmas. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Alguém ainda não recebeu? Levanta a mão, quem não recebeu. Temos alguém que não recebeu? Aqui, ó, nesse espaço temos 3, 4 pessoas. Rogério, acho que aquela luz mais azul estava mais claro, está meio escuro aqui. Aqui temos 3, 4 pessoas. Para cá temos alguém? Ainda temos aqui mais pessoas. Atrás aqui, ó, querida. Já deu certo? Temos mais alguém? Nós queremos que todos recebam. Se tiver, fica a sua mão levantada. Você que perto de você tem alguém com a mão levantada, dá um cutucão nele aí. No cutucão nele que eu digo, dou conexão, para eles te encontrarem. Glória a Deus. Queridos, sejam muito, muito bem-vindos à Lifeway Church, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja que não é melhor que as outras, nem perfeita, mas é uma igreja que ama a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Bom, vamos passar o ministério da palavra. Eu não sou tão acostumado mais a dar avisos e fazer essas coisas todas, mas vamos lá, aquilo que eu estou mais acostumado, que é pregar a palavra. Queridos, hoje dia de Páscoa, e eu quero trazer uma palavra tão simples, mas como sempre eu digo, que no simples contém pedras preciosas, no simples contém verdades, que nós podemos pegá-las para nós e fazer dessas verdades algo poderoso em nossas vidas. O nome da mensagem de hoje é o milagre que deve ser anunciado. Diga comigo: o milagre que deve ser anunciado. Poxa, pastor, mas não tem que anunciar todos os milagres? Sabe, queridos, nós vamos entrar aqui nas escrituras e nós vamos ver que Jesus curou cegos, paralíticos, enfermos de toda sorte de enfermidade, até mortos ele ressuscitou. Mas tem algo que sempre me intrigou na palavra de Deus. Algo que acontecia após alguns milagres. E essa semana a Larissa, mais propriamente ontem mesmo, a Larissa, a Lara, minha filha e o Theo, nós estávamos indo lá num Pesque Pague almoçar. E a minha filha tinha preparado um estudo para ministrar na célula dela. Era a primeira vez que ela estava como a ministrante, eu acho que a primeira vez pelo menos, que ela preparou o estudo sozinha como um todo. E no carro a gente falou assim: filha, conte o que você preparou.
e ela foi contando ali sobre o seu esboço, uma bênção, aquilo já foi nos tocando, mas no meio daquilo, né, ser filho de pastor já começa a dar as ideias para o filho, e começamos, filho, o contexto desse texto é que não sei o que, e eu e a Larissa ali argumentando, tentando enriquecer a palavra dela, que já era maravilhosa, e eu fui dar um exemplo para ela, e a hora que eu fui dar um exemplo, o exemplo não era para ela, o exemplo saltou para mim, e a hora que saltou para mim, eu entendi que era para hoje, e então eu estou trazendo essa mensagem. E o que é o tal do exemplo? Eu não sei se você percebeu, em milagres que Jesus operou, até quando ressuscitou pessoas, no final daquele milagre, às vezes Jesus fazia um pedido inusitado. Jesus dizia algo do tipo, só não fale para ninguém. Quem já viu isso na Bíblia? Eu não achava estranho, porque quando acontece algo, nós meio que queremos contar para todo mundo. Hoje comi muito sal no almoço, na carne, estou com uma sede. A gente quer contar para todo mundo, e a igreja pós-moderna, ela até faz desse contar quase que um merchan. Olha, ali aconteceu um milagre. O milagre nem está acontecendo, nós já estamos filmando, clicando, postando, repostando, e talvez até por isso que não tem tanto milagre que chame a atenção. Embora não podemos reclamar, na nossa igreja a gente tem vivido muitos milagres diante dos nossos olhos. Não vou ficar usando eles aqui como merchan, a gente nunca fez isso, mas Deus tem feito. Entretanto, quando eu comecei a perceber isso, eu falei para Lara, Lara, note que quando Jesus fez aquilo, ele falou, não fale, não fale, não fale. Mas em uma outra ocasião, ele disse, fale. E aí, de repente, eu parei tudo no carro, falei, gente, acho que Deus está falando comigo. E aí, a Lara falou, vou colocar isso na minha palavra. A Larissa falou, vou colocar na minha do glitter. Eu falei, eu vou pregar primeiro que todo mundo. Eu vou colocar. Jesus falou comigo sobre isso, não foi com vocês. E é tão simples, né? Criei uma baita expectativa aqui, mas é simples. Ponto 1 dessa palavra, eu quero chamar dele o silêncio de Jesus nos milagres. O silêncio que Jesus pedia para ter em um determinado milagre. E esse silêncio eu chamo do silêncio porque o milagre era pessoal. Era um milagre entre Jesus e você, ou no caso da Bíblia, entre Jesus e esse fulano da Bíblia. Vamos ver o primeiro exemplo, Mateus capítulo 8. Estarei lendo sempre. Estarei lendo a partir do versículo 1. Minha mãe que diz isso. Estarei lendo a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 8, tradução que eu estou usando, NAA. Aqui relata o momento de cura de um leproso, olha que incrível. Diz o seguinte, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o que diz? Você está lendo? Eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Olha que interessante, Jesus não deixa de curar aquele homem. Jesus estava ali, de repente chega um leproso, vamos contextualizar. A lepra, na ocasião, era como foi a nossa pandemia dos anos 2020. Só que muito pior, as pessoas ficavam tomadas de uma doença onde sua pele ia apodrecendo literalmente. E era altamente contagioso. Lembra da pandemia que um cara espirrava lá longe, a gente ficava até brabo, acho que vai passar para mim, esse maluco. A gente estava nos cultos ali com o distanciamento, um tossia, nós quase tirava ele da igreja, não é? Ficava com aquela sensação. Eu estava com aquele lá, não se vacinou, tossiu, passou para mim. Tinha uma coisa terrível no ar. Na lepra era pior. Na lepra ninguém queria ficar leproso, essa é a verdade, nem doente, tampouco morrer. E a Bíblia diz que Jesus desceu do monte e o leproso, que provavelmente estava fora da cidade, que era assim que era tratado, marginalizado, o leproso, a Bíblia diz, aproximou-se de Jesus. E quando ele aproximou-se, ele, como qualquer um, talvez Jesus não quisesse ser tocado pelo leproso. Então o leproso diz, se você quiser, Jesus, pode me curar? A Bíblia diz que Jesus tocou nele. Tocando nele, disse, eu quero. E ele logo é curado. No mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Imagina ele olhando limpo da lepra, doença sem cura, doença terrível. Ele de marginalizado, de repente ele está com um testemunho poderoso,
Mas aí Jesus vem e diz para ele: agora olha aqui, meu irmão, não conte isso para ninguém, mas vá. E Jesus dá uma outra instrução: apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés falou para servir de testemunho. O que ele estava fazendo ali, Jesus não estava anulando a lei mosaica, ele estava cumprindo tudo o que a lei dizia que poderia ser feito. Jesus estava, de certa forma, ali curando aquele homem, e naquela ocasião a lei mosaica disse: se você foi curado, se você recebeu algo, leve a sua oferta. E eu não vou pregar sobre oferta, tá, irmãos? Mas é o que está na Bíblia. Leve a sua oferta para o sacerdote, que isso sirva de testemunho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu prefiro deixar a fama com Moisés do que trazer a fama disso para mim. Agora já parou para pensar por que Jesus não queria a fama? Por que Jesus está fazendo um milagre desse, mas não quis a fama? Por que ele cura um leproso e ele não está dizendo: ei, me aplaudam, olha só, eu sou o Filho de Deus? Primeiro ponto, queridos, Jesus não é soberbo. Segundo ponto, ele não é carente, ele não precisa disso. Mas o mais importante, já vou falar agora antes de ler os próximos 3 textos, é que Jesus não veio com a missão de curar. Uau! Choquei você? Ele não veio com a missão de curar. Curar é um bônus. Curar alguém é um bônus. É um bônus porque ele nos ama. Ele, aqui no nosso meio, alguém já recebeu algum milagre de Jesus? Pessoalzinho, lá para você, já recebeu? Levanta uma mão. Olha só quantos de nós. Agora, esse milagre que ele nos deu, esse milagre é um bônus. É algo entre ele e eu. Não tem como um homem como Jesus, que era Deus amoroso, definido como Deus é amor, a definição dele é amor, ele passar por alguém que está enfermo, que olha para ele e ele não sentir compaixão, porque ele é Deus. Então, ele curou. Agora, quando ele curou, a tendência humana é sair dizendo: cara, esse é o cara, me curou. Mas Jesus está dizendo: ei, não anuncia isso. A minha urgência e o que eu vim fazer não é sobre isso. Isso é um bônus. Mateus capítulo 9, vamos pegar outro exemplo, versículo 27. No primeiro, qual era a enfermidade, irmãos? Leproso. Vamos para o segundo exemplo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Uau! Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Se tinha uma desobediência que também Jesus não brigava, era isso. Ele só pedia: cara, não saia anunciando. E eu, por vezes, por anos, eu li isso, mas nunca parei para falar com o texto. Nunca parei para pensar: por que não falar? Cara, se eu fosse cego e Jesus me curasse, eu saía bem louco. Eu dizia: não, você mais bonito que eu pensava, você mais feio que eu pensava, você igual eu pensava. Eu sairia assim, eu sairia desfrutando de ver as coisas. Oh, que legal que é isso, que legal que é aquilo. Oh, meu cachorro parecia mais bonito na minha imaginação. E assim, eu sairia doido com aquilo, doido. Mas imagine Jesus dizendo: não conte para ninguém. A Bíblia diz que quando chegam os religiosos para os cegos e diz: ei, o que fizeram com você? Com quem você falou? Você era cego? E eu imagino o cego não podendo contar. O cego disse assim: olha, eu não sei quem fez isso, não sei se ele é profeta ou que ele é. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Cara, que resposta. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que era isso, queridos? Um Deus amoroso pelo seu caminho andando, e o cego gritando. Deus sabia, Jesus sabia dos cegos. Entretanto, Jesus não para a sua agenda para ir lá curar o cego. Essa não era a agenda de Jesus principal. Eu vou chocar vocês com isso. Jesus segue andando. Mas porque não era agenda, não significa que Jesus não quer fazer. Aí o cego diz: eu quero ser curado. Jesus diz: você crê que eu posso te curar? Agora olha a fé dos caras, dizem: eu creio. Se hoje toda a tua lista de demandas de oração, Jesus pegasse o microfone aqui no palco, olhasse para você e falasse sobre essa tua lista: você de fato crê que eu posso fazer? Você de fato crê que eu posso mudar a tua história? Porque eu vou fazer conforme o quanto você crê. Pergunta que eu te faço: tua oração seria respondida ou não?
Não significa que Jesus não quer propriamente, mas significa que precisa da minha fé nessa equação. Mas o foco ainda é no não contar para todo mundo. Jesus vem da mesma forma cura, da mesma forma é maravilhoso. Eu imagino ser cego e ser curado, e a primeira coisa maravilhosa que você vê é o próprio Senhor Jesus. Que incrível, que incrível. Mas isso aconteceu, só que vem acompanhado da frase, não conte para ninguém. Aí vamos para Marcos capítulo 5, verso 35 em diante. Vamos piorar os problemas. O primeiro era o quê? Leproso. Os 2 segundos eram o quê? Eu ia pôr mais exemplos, mas vamos terminar com esse aqui, essa fase 1 aqui da minha palavra. A Bíblia diz, 5:35 de Marcos: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu. A filha do chefe da sinagoga. Por que você ainda incomoda o mestre? Imagine Jesus lá na igreja, digamos, e dizem: a filha tua morreu. Dizem para mim, vamos usar eu de exemplo para chocar? Tua filha morreu, Teófilo. Mas Jesus está aqui. E eu digo: ele tem que fazer alguma coisa. Eu confio nele. A Bíblia diz: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Imagine o chefe ali com medo, mas não saiu do lugar. Jesus disse: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança, ela não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde a criança estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Uau, gente, agora dá um nó na cabeça. Jesus está lá na sinagoga falando com a turma. A filha do chefe da sinagoga morre. O cara está ali, em vez de correr para o velório, ele olha para Jesus e imagina com uma cara: será que o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus, percebendo aquela cara de só pensar que Jesus pode fazer alguma coisa, já significa que crê. Concorda comigo? Porque senão simplesmente vaza. Ele olha e Jesus diz: apenas creia. Em outras palavras, não ouça as notícias ruins, apenas creia, eu estou aqui, e vamos fazer o seguinte: eu vou para a tua casa com você. Olha que maravilhoso. E Jesus vai para casa, junto com o chefe da sinagoga. E imagina os discípulos, o povo da sinagoga: quero ver. Até agora nós estamos vendo leproso, até agora nós estamos vendo cego, mas cara, agora a menina morreu. Está um alvoroço lá, todo mundo já diagnosticou essa morte. Mas Jesus diz: ficam vocês aí. Tiago, João, Pedro, vem comigo. Pai da menina, vamos chegar lá. Quando chega, velório de criança, isso comove a sociedade. Está um alvoroço no bairro, aquela loucura. Jesus, vendo tudo aquilo, ele diz: sai todo mundo da casa, entra só eu e os pais. Diz para os pais: creia, algo vai acontecer. E quando ele chega, ele tomando a menina morta, ele diz: menina, levante-se. A Bíblia diz que imediatamente ela se levantou. Em seguida, 2 conselhos que Jesus dá: deem de comer para ela, mas também não contem para ninguém o que aconteceu. A verdade é, queridos, que não tem como esconder uma ressurreição dessa. A cidade sabe que a menina morreu, de repente sai a menina andando com os pais. Sai os pais buscar um Mac de Jerusalém para as meninas, sei lá o que ela ia comer aquelas horas. Mas imagine que fantástico. Agora a pergunta que não quer calar: por que Jesus pedia para não contar? E eu ontem, falando sobre isso, algo veio no meu coração. Primeiro, Jesus não precisa e não quer nenhum tipo de sensacionalismo, merchan em cima do seu poder. Queridos, às vezes um homem de Deus, ele é usado para dar uma palavra para alguém. Ele fica: você não tem noção como Deus me usou aquele dia. Sabe por quê? Porque no final das contas está se sentindo maravilhado por ser usado. Às vezes alguém diz: não, sobre a minha palavra vai acontecer isso, e amém. Às vezes é um homem de fé, mas a verdade é só uma: aquele que criou os céus e a terra não se impressiona de ressuscitar alguém. Ele viu pegar o pó, levantar, soprar nas narinas e fazer daquilo um ser vivente. Ele não se surpreende de ressuscitar alguém.
Logo, se sua missão fosse fazer milagres de um por um, concorda que Deus não seria tão bom? Porque o milagre vem para um, para outro, mas não vem para todos. Então, quando Jesus está fazendo aquilo, Ele está dizendo: ei, não preciso contar para todo mundo, porque isso não é minha missão, isso é um bônus. Isso é algo porque eu amo essa pessoa, está no meu caminho. Ninguém ficou morto no caminho de Jesus, queridos. Ele foi ressuscitando. Jesus não queria isso. E outra coisa, Jesus sabia que a multidão, ela é mais interessada em ver milagres do que ouvir a verdade. Pegaram? Mais uma vez? A multidão é mais interessada em ver milagres do que ouvir a verdade. No púlpito dessa igreja, nesse ano, hoje me perguntaram: você vai trazer uma palavra dura de novo? Eu falei: não, a de hoje é bem mansinha. Porque às vezes a palavra da verdade, ela parece dura, mas a verdade é o que Jesus veio mostrar. E Jesus sabia que o ser humano tem uma tendência a endeusar algo individual que ele recebe. Eu recebi. Eu estava lá no culto, tinha 1000 pessoas, mas só eu recebi profecia. Eu já falei isso. A gente fica impressionado. E não é errado, queridos, não é pecado. Mas Jesus sabia que muitos que estavam ali, já falei, estavam mais interessados nos milagres que na verdade. E pega uma verdade poderosa: a fé baseada apenas em milagres, ela é fraca, porque ela só busca seus próprios benefícios. Está acontecendo milagre naquela igreja? Eu estou precisando de um, vou lá. Mas não era essa a missão de Jesus, ficar fazendo milagres. E eu vou te dizer por quê. Sabia que existem seitas, espíritos malignos, que diante de um determinado pacto que a pessoa faz, a pessoa adoece por causa do espírito. Aí ele vai para outro espírito maligno, amigo daquele outro espírito maligno, que cura, entre aspas, tira a doença. Portanto, Jesus estava, em outras palavras, dizendo: não se apeguem a milagres, porque até quem não sou eu, até o reino de lá, pode apresentar milagres, ou até falsos milagres. A mensagem de Jesus era outra, e já já nós vamos chegar nela. Então Jesus não tem problema, queridos, com a igreja que dá testemunho do que Ele fez, desde que nós saibamos que o testemunho é um bônus. O testemunho é um presente a mais. Sabe o que eu imagino? Jesus com o coração de um pai. Às vezes, queridos, é tão complicado quando a gente quer contar uma bênção que a gente recebe, porque a gente espera que quem vai ouvir da bênção que a gente recebe se alegre com a bênção. Mas já viu gente que fica com ciúme da bênção do outro? Alguém já viu isso? Levanta a mão se for sincero. Anos atrás, queridos, anos atrás, quem é mais das antigas, os guarapuavanos que estão aqui hoje, eles vão lembrar dessas histórias. Muitos anos atrás eu tinha um líder. Esse líder, na época, ele tinha 3 filhos e ele não tinha carro. E eu via ele indo para o culto de carona, se esforçando, a pé, às vezes ele, a esposa e as 3 crianças. Chegou numa ocasião, eu falei para a Larissa assim: vamos comprar um carro para ele? Eu tinha 20 e pouquinhos anos. Não estava folgado, mas eu falei: vamos comprar um carro? Nos mobilizamos, compramos um Gol para ele em 48 vezes, financiamos na BV. Fiquei 4 anos pagando aquele Gol para o irmão. Naquele processo, logo depois daquilo, certo dia o pai da Larissa chega na nossa loja que nós tínhamos e trouxe um presente para a Larissa. E trouxe um Renault Clio 0 de presente. Isso lá em começo dos anos 2000. E a Larissa ganhou aquele Clio e nós estávamos pagando outro para o irmão. Falei: que bênção, a gente semeou, agora ganhamos um Clio. E eu saí, eu ia lá pregar para os jovens. Falei: olha como Deus é bom, a gente está ofertando e agora Deus nos deu um carro. Passou mais um tempinho, fiz um negócio de um imóvel, comprei no leilão, vendi, tive uma margem grande. E no pagamento que eu recebi um carro no negócio. Mas eu já tinha meu carro, no caso o Clio. E aí eu lembro que entrou um Astra. Na época, os mais novos nem sabem o que é isso. Era um carro top que existia da Chevrolet. Eu recebi aquele Astra e eu sabia que a igreja estava em construção, lá na nossa chácara de retiro, e tinha um propósito de pintar a igreja toda. Na época eu liguei no Materiais de Construção e perguntei assim: se eu der esse carro aí para vocês dão um crédito de material? E eles falaram: damos sim. É para você? Eu falei: não, é para uma igreja. Eles falaram: damos sim e tal. Liguei para o pastor na época e falei: pastor, vou levar uma carta de crédito aí para comprar todo o material lá na loja tal, se acerte no preço, ele vai cobrir o preço da média do mercado. E eu acabei de ganhar um carro, de lucro num negócio, e eu dei ali para a igreja e tal. Pastor, glória a Deus, querido, não sei o que, e tudo, vida que segue. Passou mais alguns meses, eu era sócio de uma imobiliária,
E eu, como corretor, intermediei a venda de uma fazenda muito grande, bem conhecida na nossa cidade, essa fazenda. E quando intermediei, né, da parte como vendedor, eu receberia uma comissão, e está tudo bem. Mas o que me surpreendeu foi o comprador não tinha obrigação comigo. E ele chegou para mim na época e falou: cara, eu quero te dar um presente. A fazenda que eu recomprei foi do meu avô, isso é uma bênção. Eu falei: que legal, cara, mas não precisa, eu vou receber comissão do que vendeu. Ele disse: não, eu quero te dar um presente, o que você quer? E eu me lembro que meu sonho tinha saído dos iPad, era poder pregar com um iPad. E eu falei: eu quero um iPad. Ele falou: que iPad? Eu vou te dar um carro. Eu falei: pode ser, melhor. E aí eu ainda estava pagando os boletos daquele outro carro. E eu já tinha dado o outro carro, lembra? E aí ele pegou a chave assim, tirou do bolso e falou: eu vou te dar o carro da minha mulher. Eu pensei: a mulher vai depois vir buscar, né? Eu comprei para ela, mas vou comprar um 0 para ela. E ele me deu, lá em 2010, acho que foi, uma Pajero Dakar 0 km, tinha 5 mil quilômetros. Na época esse carro era 100 e poucos mil na FIP. Imagine uma Pajero Dakar 0 hoje. E eu cheguei num culto de jovens lá no Batel, para quem lembra, pouquinhos jovens, era um bairro. Eu cheguei contando, gente, a Larissa foi depois, eu fui antes, nós chegamos com 2 carros, parecia uma ostentação, mas só foi logística mesmo. E eu cheguei e contei aquilo, e eu lembro que teve jovens que ficou murcho. Eu lembro que um falou: por que acontece com você e não acontece comigo? Eu quase falei: quantos carros que você financiou para os outros, irmão? Quantos você pagou? Mas não era esse o assunto. Eu lembro que esse irmão falou para mim assim: se Deus falar para você doar para alguém, eis-me aqui. Eu falei: se Deus mandasse eu doar para você, eu dava os 2. Mas Deus não falou nada, irmão, esse é o problema. E a verdade é, queridos, que aí eu percebi que milagres, o que eu recebi foram 2 milagres. Mas o milagre é um bônus do amor de Deus comigo. Tem milagre que eu preciso contar, mas há milagres que eu deveria guardar entre eu e Deus e entender o amor de Deus para mim. Ele não trouxe tanta fé nos outros como ele cresceu na minha fé. Agora, aqueles milagres da menina, por exemplo, não precisava contar. As tias, os tios, quem importa, quem amava essa menina. Eu chegar, ela não morreu? Como é que ela está viva? Eles vão dizer: Jesus entrou aqui, Yeshua entrou, algo aconteceu, aquilo acrescentaria na fé. Mas o que Jesus não queria era que saíssem gritando: ó, milagre, milagre, vão atrás dele. O que vocês estão de problema? Ele vai resolver todos. Nunca foi sobre resolver problemas, queridos. O problema é que a igreja, nas últimas décadas, ela vem de um Jesus que resolve problemas. Ela vem de um Jesus que faz o milagrezinho do teu boleto, o Jesus que faz o milagrezinho do não sei o que, e são preciosos. Só quem recebeu o milagre de um boleto sabe que milagre grande que é esse. Mas esse ainda não é o grande propósito. Esse ainda não é. E nós precisamos, como igreja, então, descobrir qual é o grande propósito. Vocês estão comigo? Jesus sabia que os seus milagres individuais eram apenas uma prova de amor de Deus por nós. Mas existia algo muito maior, e vamos para algo muito maior de uma vez. Ponto número 2, vou lembrar o título número 1. Número 1, o silêncio de Jesus nos milagres. Diga comigo: o silêncio de Jesus nos milagres. É porque o milagre é pessoal, pode dizer isso. Agora vamos para o 2. O milagre que é para todos é o milagre da ressurreição. Vamos lá? Há um teólogo, John Stott, ele afirma o seguinte: na cruz, sexta-feira, na cruz, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Na cruz, na morte de Jesus que foi aqui encenada, aquele sangue que cobriu a moça, aquele sangue foi da reconciliação, amém? Mas na ressurreição de Jesus, Deus estava inaugurando um novo mundo, uma nova história. A ressurreição de Jesus muda a história do mundo, muda entre antes e depois dele. Agora, vamos ver como que no milagre pessoal tem um pedido de Jesus: não conte isso para ninguém. Mas agora nós temos um milagre maior. Nós temos um milagre que reinaugurou o mundo, que é a vida após a ressurreição. Se você olhar todas as religiões que mexem com fé, seja ela oriental, budista, indiana, muçulmana, de qualquer tribo, língua ou nação, indígena, lá na selva, todas elas vão ter um certo Senhor que um dia morreu. Mas só nós temos um Senhor que ressuscitou, que é eterno e que está vivo, que vive e reina eternamente. E isso comprovado não só pela escritura antiga,
mas comprovado pela arqueologia, pela história, por todos os sinais e evidências que mostram que de fato ele existiu. Os escritos hebreus, os escritos romanos dizem que esse homem andou na terra, que ele foi o que a Bíblia diz que ele foi, que ele ressuscitou, e nós que temos o Espírito Santo, temos a testificação de que ele vivo está, assentado à direita do Pai, onde ele nos aguarda para um dia entrarmos na glória com ele, amém? Aleluia! Agora, na ressurreição, no milagre da ressurreição, o tom muda. Aquele pedido de não fale é mudado por isso que nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Era sobre essa explicação que eu estava dando para Lara, minha filha, e de repente saltou algo aos meus olhos. No primeiro dia da semana, de madrugada, era domingo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou, onde é que eu estou aqui? E entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. E então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas aqui a história muda. Mas vá aos teus irmãos e diga a eles. Vá até os teus irmãos e diga a eles. Diga a eles que eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Uau! Esse milagre era diferente dos demais. Esse milagre era a ressurreição do próprio Cristo. E esse milagre, ele não diz não falem. Esse milagre ele diz: falem, falem, porque finalmente vocês estão vendo o milagre que era o propósito de eu ter vindo. O propósito de Jesus vir e curar uma pessoa é um milagre para uma pessoa. Se ele testemunhar, talvez as centenas, os milhares, até ciúme poderiam ter. Mas de repente ele diz: agora eu fiz um milagre para todas as pessoas, para toda a carne, não só para judeu, não só para grego, mas para todo aquele que em mim crer. Ele faz um milagre que é universal. E esse milagre está dizendo: não retenho. Não retenho, essa mensagem precisa ser anunciada, essa mensagem não pode ficar represada. Agora olha que interessante, vamos comentar algo do texto. Jesus estava lá no sepulcro, enterrado, 3º dia. Quando eles chegam de manhã, pedra removida, e de repente o corpo não está lá. Pedro entra, João entra, o túmulo de Jesus, queridos, aquilo que supostamente, provavelmente é o túmulo de Jesus em Israel. Eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes já. Tem uma portinha muito baixinha, e é um lugar que tem que realmente se abaixar e olhar um pouquinho para a direita, para ver. Postei no meu Instagram hoje uma foto real, que eu mesmo tirei, se alguém quiser por curiosidade ver.
onde ficou o corpo de Jesus, dá para ver lá, e está vazio, tá? Ele não está lá, ele ressuscitou mesmo. Aleluia. Agora, eu imagino essa cena, eles olhando e dizendo: cara, levaram o corpo de Jesus, e querendo levar essa notícia. Maria Madalena, ela fica ali, não é possível. Agora olha que interessante, queridos, ela fica ali, e quando ela olha lá dentro, ela vai dar aquela espiada com temor. Ela vê não só vazio o túmulo, mas vê dois anjos anunciadores, e eles dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou, Maria. Mas perceba, anjo não dá ordem para a pessoa. O anjo não disse: Maria, vai, anuncie para todo mundo. O anjo anunciou o que o céu está anunciando, e o céu estava anunciando: ele ressuscitou. Era isso que o anjo podia fazer. Só que tem algo na terra que anjo não vai fazer. Anjo vai descer para a terra e dizer o que o céu mandou dizer para nós. Mas quem vai dizer para a humanidade é outro humano. E por isso Jesus para atrás dela. O anjo chega até Maria Madalena e diz: mulher. Em outras palavras, disse por aquilo que ela era: mulher. Mulher, o que você está fazendo aqui? Jesus chega percebendo que ela não reconheceu, que a revelação da Escritura de que ele precisava morrer e ressuscitar ainda não estava clara. Ele também chega e diz: mulher. Maria começa a viajar: ei, por acaso você deve ser o jardineiro aqui, você levou ele para algum lugar? De repente Jesus diz: Maria. Para quem já viu o começo da história dessa mulher, imagine que ela era uma prostituta. Já pensou de quantos adjetivos chamavam ela? Lá vem a fulana, lá vem a isso. Imagine quantos homens maltrataram essa mulher. Mas um dia lá no passado dela, ainda prostituta, um homem chegou perto dela, olhou para ela com mais amor do que qualquer homem olhou um dia. Todos a olhavam como objeto. Esse homem olhou para ela com amor, e ele não chamou ela de objeto, ele chamou ela Maria. Quando ela ouve aquilo, ela percebe que era alguém que conhecia a verdadeira identidade dela. A Bíblia diz que quando eu e você era uma substância sem forma no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e chamava eu e você pelo nome. Naquele momento ele chega até Maria, e eu imagino aquela Maria que lá no ventre um dia talvez escutava o Senhor dizendo: Maria, eu tenho um plano para você. Naquela hora ele diz: Maria. Ela diz: Rabone, mestre. Eu imagino que era o jeito que ela se dirigia a ele. E ele diz: Maria, não me detenhas, não se preocupe, você não precisa me segurar aqui. Maria, vai, conte para todo mundo que eu ressuscitei. Conte para os discípulos, conte para quem for. Nisso não há impedimento. Esse milagre não é exclusivo para você, Maria. Esse que precisa todo mundo crer. De geração em geração vocês vão contar sobre o dia que eu ressuscitei. Agora, depois da ressurreição, algo acontece. Em Mateus 28, 7, relatando a mesma história, ele diz, desculpa, é outra história, o final do texto ele está dizendo: e depressa, ele está dando um conselho, Jesus está falando de depressa, vão e façam discípulos. Façam discípulos. Ele está dizendo: vocês precisam anunciar. Mas essa pressa nunca houve sobre o milagre que aconteceu, houve sobre a ressurreição que aconteceu. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Há uma urgência. Agora, sabe qual é o nosso erro? Nós proclamamos pequenos milagres e ficamos mudos acerca da ressurreição. Temos vergonha de falar da ressurreição. Se Jesus pudesse olhar o que na história da igreja foi dado ênfase e o que deveria ser dado ênfase, talvez nós entristeceríamos o coração de Jesus. Nossa ênfase está nos milagres temporários, terrenos, pequenas provisões, quando Ele estava querendo nos dar uma vida eterna, um novo nome, uma nova história. Está comigo? Essa mudança de narrativa de Jesus carrega uma chave espiritual e escatológica. A ressurreição, queridos, não é um milagre para ser escondido, mas é um milagre para ser anunciado aos quatro cantos da terra. Não pode ser escondido. Olha só, algo mexeu demais comigo nessa semana. Nós tivemos uma reunião de apacentadores, de líderes de célula aqui na igreja. E como de costume a gente começa uma música ali, espontâneo.
E quem conhece o Alex, ministro de louvor, sabe que ele é um ministro extremamente profético. Ele pegou um violão, a galera ainda estava sentando nas mesas, era só voz e violão. E eu falei para ele, Alex, vai fluindo aí até o povo sentar. Ele fechou os olhos e foi dedilhando e ele começou a cantar algo. Queridos, na adoração existe uma canção que nós como igreja ou como ministro de louvor nós fazemos aos céus, a Deus. Santo, só tu és santo. Mas há momentos proféticos que o céu vai usar o próprio ministro para falar para a noiva, para falar para a igreja. E naquele momento o Alex começou a cantar algo extremamente forte. E começou um silêncio na sala, quem estava sabe. Foi uma visitação de Deus que trouxe um temor absurdo. Eu lembro de algumas frases, até de pessoas que anotaram, de tão forte que foi, parecia que Jesus desceu e começou a falar com a gente cantando. E ele soltou frases do tipo: não gaste tempo fazendo longas listas de pedidos que você traz para mim, mas venha para a minha presença e leve a lista do que eu tenho para você. Ele começou a cantar o inverso de todas as coisas. Ele falou: não insista com orações compridas, repetitivas, mas ouça o que eu tenho para falar para você. Esteja pronto para me ouvir. E ali tem várias pessoas anotaram. Gente, se você lê, é de arrepiar. Teve gente que ligou o gravador do celular na hora, mas o fato foi que nós não conseguíamos mais respirar. Ficou um silêncio, e a hora que ele foi parando de cantar, ele parou com a voz, continuou só com os dedos nas cordas do violão, e de repente o temor era tanto que ele tirou o violão, e o toque do violão no chão parecia um estrondo, de tamanho silêncio que estava. Foi ali no hall essa reunião. As crianças que estavam por ali, elas olharam os pais em silêncio na presença de Deus, e elas não falavam mais. As crianças começaram a cochichar, tipo, e de repente as crianças ficaram só olhando. E naquela hora eu, com temor, porque eu tinha preparado uma mensagem, eu falei: Deus, minha mensagem é irrelevante, o que o Senhor quer falar? E naquela hora Deus trouxe ao meu coração que Ele ia montar um quebra-cabeça, que não estava comigo a mensagem. E nessa hora um líder, ele não pode ser soberbo de achar que está com ele. Naquela hora o Senhor falou para mim: você vai perguntar o que cada um sentiu nesse momento de silêncio. Para cada um eu dei uma parte, e nós vamos montar um quebra-cabeça com isso. E nós vamos entender a carta de Deus desse dia. Essa lista de Deus, Ele estava entregando um pedaço para cada um. Mas naquele silêncio eu me lembrei de Apocalipse, quando diz, após abrir o 7º selo, diz o seguinte: e houve silêncio no céu por meia hora. E aquele silêncio era antes de começar a primeira trombeta. E aquele silêncio, a Bíblia nos mostra que o céu, que sempre foi adoração, barulho, festa, o céu não é chato, irmãos, pelo que a Bíblia diz, é adoração, é aquele ambiente incrível. A Bíblia diz que o céu ficou em silêncio. E esse silêncio, até usei essa expressão, para mim é como se o céu segurasse a respiração. Porque algo grande está para acontecer. Algo maravilhoso está para acontecer. Já viu quando você vai lá no Beto Carreiro, naquela torre, vai subindo, você vai conversando com o outro lado, mas quando você sabe que vai cair, ninguém mais fala nada. Eu tinha a impressão que Deus ia explodir aquela sala ali com a sua glória, e nós não podíamos respirar. Queridos, o silêncio era tamanho que o meu coração, eu ouvia ele bater. Não sei se eu nunca tinha tido uma experiência assim. Eu escutava meu coração, tum, 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 e eu, quieto aí que todo mundo vai ouvir. Minha respiração. Eu falei: cara, o que é isso? Deus está aqui, agora o que é isso? E nós ficamos naquilo, não sei se durou meia hora ou mais, mas foi um ambiente extremamente tomado da presença de Deus. Quem estava aqui? Era poucas pessoas. Foi ou não foi? Digam foi, gente. Foi muito forte, eles estão quietos até hoje daquele negócio. E aí nesse momento de silêncio, depois daquilo fui tomando coragem de falar algo. E o que vinha no meu coração é que aquele silêncio do céu, ele antecede profeticamente, escatologicamente, um grande movimento na terra. E eu falei: Deus, por que trazendo esse silêncio para nós? E aí comecei a perguntar para as pessoas o que eles sentiram. Eu lembro de uma irmã que disse assim: naquele silêncio, com os olhos fechados, eu me vi andando ao lado do Senhor, passando a mão em flores lindas. E eu falei: Deus, o que isso significa? E Deus disse: a estação que essa igreja está vivendo é uma estação de florescer. E às vezes vocês estão achando que é incrível, mas segura a respiração, porque as flores vêm antes dos frutos. Os frutos vêm depois das flores. Ela falou: aquilo que vocês estão celebrando ainda não é o que eu tenho para vocês. Aquilo que vocês estão desfrutando ainda não é. E aí foi passando, outro disse outra coisa, outro disse outra. Mas o que foi forte para mim foi o que o Nicolas, cadê o Nicolas? Não sei se ele está aqui. Aquele menino lá, 39 quilos de pura unção e poder. O Nicolas pegou a palavra
e disse: quantos anos você tem, Nicolas? 15 anos. Falou uma das coisas mais maduras que eu já ouvi na vida. Ele pegou a palavra e disse assim: no momento de silêncio, eu lembrei da minha escola, eu lembrei dos meus relacionamentos de fora da igreja, e quantas vezes eu tive a oportunidade de falar de Jesus e eu fiquei em silêncio. E ele, quebrantado, com a voz embargada, ele diz assim: hoje o Espírito Santo me mostrou que o meu silêncio custam almas. Cara, quando ele disse aquilo, acabou a reunião. O meu silêncio custam almas. A gente é rápido para contar o milagre que ele fez para nós, mas silenciamos naquilo que poderia salvar o mundo. Falar da ressurreição de Jesus, falar que um dia nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas por causa do sangue do Cordeiro nós fomos lavados, redimidos, e hoje temos vida e vida abundante nele. Nós precisamos fazer o que o Nicolas falou: minha vida mudou, eu vou começar a falar da ressurreição. Queridos, hoje nós temos na esfera da comunicação um veículo extremamente veloz, que são as redes sociais. Mas não vamos usar a rede social para procurar um bannerzinho sobre a Páscoa. Vamos escrever um texto sobre a Páscoa. Vamos escrever: olha, Jesus ressuscitou, o mundo mudou, a minha vida mudou. Pode ser algo simples, alguém pode chegar para você e dizer: o que é isso? Queridos, eu me converti porque um cara pôs um CD num carro de louvor. Eu falei: o que significa isso? Ele me explicou a música, eu me converti. Eu acho que o nosso silêncio tem custado vidas, queridos. Agora, eu termino essa mensagem dizendo: por anos, aliás, por muito tempo, ali na vida de Jesus, ele pediu para nós não contar nada para ninguém, manter em segredo. Mas acerca da ressurreição, não há segredo. Diga comigo: não há segredo. Acerca da ressurreição, o silêncio se rompe. Esse milagre, ele precisa ser proclamado. Por quê, queridos? Porque, eu repito, a ressurreição não é um milagre individual, mas é um ato redentor, universal do Senhor para nós. É algo que não pode ser preso na igreja. Agostinho dizia: a morte morreu quando Cristo ressuscitou. A morte imperou toda a vida, desde o Éden, mas ela morreu quando Jesus ressuscitou. Porque não só ele ressuscitou, mas ele permitiu que eu e você ressuscitasse. E 1 Coríntios 15:17 é o último texto. Olha o que ele diz. Eu sempre digo isso: quando a Bíblia afirma uma verdade, o contrário da verdade é verdade, só que é o inverso. Então vamos pensar: se ele não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês. Significa que vocês ainda estão nos seus pecados. Jesus não veio aqui para curar a tua dor de dente, queridos, embora ele vai curar a tua dor de dente, amém? Não perca a fé disso. Ele não veio para curar somente a tua enfermidade, essa ou aquela. Ele fará isso também. Mas o que ele veio fazer foi morrer no teu lugar, como um cordeiro substituto. No Antigo Testamento, devido ao pecado, se pegava um cordeirinho bonitinho, lindo, sem defeito. Você ou comprava esse cordeiro, ou criava e pegava do teu rebanho. E você punha a mão na cabeça dele uma vez por ano. E você dizia: todo o meu pecado eu transfiro para esse animalzinho, para que toda a ira de Deus sobre o pecado não recaia sobre mim, mas sobre esse cordeiro. Então esse cordeiro era entregue ao sacerdote, sumo sacerdote, e esse cordeiro era sangrado. E a Bíblia diz: pode sangue de animais perdoar pecados de gente? Por anos isso foi aceito por Deus, foi aceito como expiação pelo nosso pecado. Foi uma cobertinha que Deus deu sobre o nosso pecado. Mas quando Jesus vem, ele vem para ser o Cordeiro Santo de Deus, um homem sem pecados, um homem e único filho de Deus, que tinha acesso ao Pai, o acesso que Adão perdeu lá no Éden. E aí então ele se torna o Cordeiro Pascal. E esse Cordeiro, nós fazemos igual fazia com o outro, mas é pela fé. Nós dizemos: Senhor Jesus, eu lanço sobre ti todo o meu pecado, toda a minha angústia, toda a minha depressão, todos os meus problemas, e o Senhor se torna meu Salvador e substituto. Na cruz do Calvário, ele recebeu toda a punição que ele não merecia, como aquele cordeirinho do Antigo Testamento não merecia. Essa punição foi a ira de Deus recaindo sobre os pecados da humanidade. E hoje eu e você precisamos apenas trocar com Jesus. Nós precisamos tão somente falar: Jesus, eu te entrego o meu velho homem e eu recebo a nova vida de graça que o Senhor me deu. Pela graça, é pela fé. Posso ouvir um amém? Agora, isso só seria possível se Jesus morresse. Ele morreu ou não morreu? Agora,
só seria possível se ele ressuscitasse no terceiro dia, porque aí ele seria Deus. E ele ressuscitou. Logo, o texto que lemos, se Cristo não morresse, ou melhor, se Cristo não ressuscitou, a fé que nós temos é completamente inútil, e ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas pelo Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito, eu tenho a certeza de que ele ressuscitou. Se você tem também, diga amém. E por isso os nossos pecados foram redimidos. Terceiro ponto e último, o louvor pode vir subindo para cá. Falar sobre a Páscoa em si, termino com isso. A Páscoa, a data da ressurreição, é um milagre para toda a humanidade. João capítulo 1, versículo 12. O que você, queridos, vai dizer para a humanidade então? João 1,12 diz o seguinte: mas todos quanto receberam Jesus, a essas pessoas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, o que você precisa levar para a humanidade é apenas a mensagem da ressurreição, que Cristo deu a vida por eles, e se eles receberem a Cristo no seu coração, eles serão filhos de Deus. Feche os seus olhos onde você está. Vou terminar diferente do que eu pensei. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se você está distante, aí com os teus olhos fechados, eu quero que você avalie a sua vida. Espírito Santo de Deus, revela a nós mesmos o nosso coração. Pai, talvez pessoas aqui estavam afastadas do Senhor, mas nessa noite há uma mensagem de reconciliação, de reaproximação do Senhor para nós. O Senhor nos convidando a trocar o fardo pesado que carregamos, o peso do pecado que carregamos, pelo fardo leve da Tua presença. Que pessoas que estavam longe nessa noite sintam-se abraçados pelo Senhor. Sintam-se abraçados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que não vivamos por um milagre ocasional, mas que possamos celebrar o maior milagre da história. Cristo desceu dos céus. Esse é o maior milagre. Pisou na terra, andou como um de nós, esvaziou-se de si mesmo, assumiu forma humana, ensinou a todos, recebeu o nosso pecado e a punição na cruz do Calvário, desceu ao sepulcro, mas no terceiro dia os céus se abriram e o Filho do Homem levantou-se daquele lugar, e hoje é o nosso Senhor e Salvador. E nós, Senhor, queremos estar reconciliados contigo, aguardando o grande dia da volta do nosso amado. Nessa noite que o Senhor possa encontrar corações aqui que estavam distantes, e o Senhor possa proclamar o seu amor sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ainda depois que Jesus ressuscitou, em Mateus 28:19, ele diz, antes de subir aos céus: agora portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele nos chama, queridos, para anunciar esse milagre da ressurreição. Imagine, queridos, que na época da pandemia, ou algo muito pior que a pandemia, todos sabiam que seria transitório. A morte eterna, ela era uma realidade, uma verdade, que só poderia ser solucionada se o Filho de Deus se esvaziasse de si mesmo. E Ele fez isso por nós. Agora imagine que Ele fez isso e salvou aqueles da sua geração, deixou uma salvação disponível para as próximas gerações, mas confiou a velocidade da salvação a nós. É como se lá na época da pandemia existisse uma cura definitiva, e foi testado em algumas pessoas, e de repente foi confiado a essas pessoas: levem a cura para o resto da humanidade. E você recebe a sua cura, mas vê a humanidade morrendo e faz pouco caso disso. Diz: eu não posso ir lá levar a cura para os outros, afinal eu tenho boleto para pagar, afinal eu tenho coisas para viver, afinal eu não conheço a Disney ainda, afinal eu quero ir para o Beto Carreiro, não tenho tempo, eu preciso ir para a praia todo final de semana, para Campo Alegre, você que é de Joinville, eu preciso dos rolês, eu preciso do churrasco, eu preciso das pizzas, eu preciso dos prazeres. E a humanidade morrendo, e você com a cura na mão, simplesmente decidiu não anunciar, simplesmente decidiu guardar para você.
e coisas bem menores que Jesus nem te pediu, você prefere contar. Usa a tua rede social para mostrar o último prato bonito que você comeu em restaurante. A rede social para mostrar o último look. A rede social para mostrar uma coisa massa que você conquistou. Mas não usa para falar que você tem a resposta para o mundo. Uau, não sei você, mas eu sinto um peso de responsabilidade. Um peso de responsabilidade. Palavra muito simples, como toda a palavra de Deus é, mas muito poderosa. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Pois o Espírito de Deus está sobre mim nessa noite, enviando vocês a não se calarem por que precisa ser falado. Amém? O que um dia foi secreto, agora é público. O que um dia foi pessoal, agora é global. O que era silencioso, agora precisa ecoar. A Páscoa e a ressurreição de Jesus é o maior milagre que precisa ser contado a todas as pessoas dessa terra. Não podemos silenciar, queridos. Talvez você também se pergunta, mas como que eu posso fazer isso? Eu não me sinto alguém tão habilidoso para falar, para anunciar, só ver suas redes sociais, só ver seu relacionamento. Um grande pregador disse uma vez: o evangelho é como um leão. Você não precisa defendê-lo, basta soltá-lo, basta liberá-lo. Se eu soltar um leão aqui, ninguém precisa defender o leão, ele se resolve. Quando você abre tua boca e fala do evangelho, o evangelho não precisa de você. O evangelho não precisa da tua habilidade, da tua eloquência, de você treinar. O evangelho se defende sozinho. O evangelho tem poder sozinho. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O que é o evangelho? Queridos, leia os 4 primeiros livros da Bíblia. A gente chama eles, do Novo Testamento, a gente chama de evangelhos. Fale sobre isso, depois vai conhecer o resto. O evangelho é o poder de Deus. Você crê nisso? Coloque-se em pé nessa hora, nós já vamos orar. Eu repito, não sou contra milagres pontuais. Nós vamos orar por milagres pontuais. Mas ficou claro para você que apesar de Jesus fazer muitos milagres pontuais, não era essa a maior mensagem dele? Tá claro? Para eu me sentir que você entendeu? Você pode dizer um amém mais convincente? Tá claro? Eu creio que Ele fará muitos milagres na tua vida, queridos. Mas o maior milagre é a eternidade que Ele preparou para mim e para você, onde nós passaremos toda a eternidade com Ele. Feche os teus olhos nessa hora. Comece a deixar essa palavra que foi ministrada falar ao seu coração. Talvez o alvo do evangelho e da reconciliação, como orei um pouco antes, dessa noite era você mesmo. Era o Senhor te trazendo de volta. Era o Senhor te convidando para mais perto de novo, dizendo para você: eu ainda continuo o que eu comecei com você. Porque eu comecei não era para aquele dia, não era para aquela experiência, era para a eternidade. Talvez essa mensagem é para que você lembre de alguém que está enfermo espiritualmente, está enfermo emocionalmente, e Deus vai colocar nas tuas bocas uma palavra de cura, de salvação, através do evangelho de Deus. Permita o Espírito Santo te mostrar algo. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre os olhos espirituais dos meus irmãos, que eles possam ver o que o Senhor tem para eles nesses dias, que possam entender a grandeza da eternidade, a grandeza do maior milagre de todos os tempos, a tua ressurreição e a nossa ressurreição. Ah, Jesus, nós queremos entender. Nossa mente é tão limitada, tão finita, que entende em pedaços, mas nós queremos nos aprofundar, nós queremos te conhecer mais. Ah, expande a nossa mente, para que possamos entender uma gota da eternidade. Ah, nos faz entender, Senhor Jesus, que todas as distrações desse mundo, elas percam o brilho,
diante da beleza da eternidade com o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou, para esse propósito. E nós queremos entregar nossas vidas, porque a eternidade já começou. Ela já começou, o Senhor tem nos preparado para ela. Há 3 semanas o Senhor está nesse assunto de eternidade conosco. Nos revela o porquê disso. Porque o Senhor quer nos ensinar tanto. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos. Assim como Maria Madalena, ela estava confundindo o Senhor com o jardineiro. Que o Senhor possa tratar cada um aqui pelo seu nome, na sua individualidade, mostrando que o Senhor o conhece desde o ventre da sua mãe, mostrando que o Senhor estava com eles todos os dias. Chama-os pelo nome, Senhor Jesus. Se preciso forem sonhos, se preciso forem visões em voz audível, mas que eles possam entender que não é o jardineiro, mas é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor que os visita, é o Senhor que os chama, é o Senhor que os cura, é o Senhor que quer se revelar na eternidade, de eternidade em eternidade. É o Senhor que nos convida a fazer parte da tua história. É o Senhor que nos convida para sair da mente limitada para algo extraordinário. Expande a nossa visão, expande a nossa fé. Espírito Santo, libera uma unção de fé nesse lugar. Abre os nossos olhos, Senhor. Seja livre na presença de Deus nos próximos minutos. Seja livre, seja livre. Aleluia, seja livre. E a eternidade é o meu lugar, com os anjos cantarei. Sei que um dia eu descansarei em teus braços de amor. E a eternidade é o meu lugar, os anjos cantarei. Sei que um dia eu descansarei em teus braços de amor. E Ele é forte, glorioso, Rei da terra e céus, Rei da terra e céus. E Ele é forte, glorioso, Rei da terra e céus. E Ele é forte, Ele é forte, glorioso, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Ele é forte, glorioso, me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. E me envolva na tua história. Minha vida é pra tua glória. Me envolva. Oh, e a eternidade
eternidade é o meu lugar. Com os anjos cantarei. Sei que um dia eu em teus braços. Mais uma vez cantamos a eternidade. A eternidade é o meu lugar. Com os anjos cantarei. Sei que um dia eu descansarei em teus braços de amor. E Ele é forte, e Ele é forte. Ele é forte. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto. Doce, 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 tão doce, alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, 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 tão doce, fundo, profundo é o teu amor. Que amor é esse, Senhor? Nós não iremos nos envergonhar de ti. Nós iremos anunciá-lo a toda criatura. E todos saberão que há um Deus. E todos saberão que há um rei em Joinville. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Envia-nos, envia-nos, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor, e a eternidade é o meu lugar. Deus, com os anjos cantar. Sei que um dia em teus braços e a eternidade é o meu lugar. Com os anjos cantarei. Sei que um dia
Ele é forte, Ele é forte. Nós te louvamos, Senhor, e nós vamos anunciar ao mundo que o Senhor está vivo, que o Senhor reina e que o Senhor preparou uma eternidade para os seus filhos. Nós entraremos nessa eternidade, mas não entraremos sozinhos, nós entraremos com uma multidão de pessoas, porque esse milagre é para todos que no Senhor creem, e nós queremos anunciar essa verdade, Pai. Usa-nos, envia-nos, eis-nos aqui, Senhor. Levante suas mãos, queridos, você que se coloca à disposição do Senhor. Diga assim comigo: nessa noite eu levanto as minhas mãos para anunciar para esse mundo que o meu Redentor vive, que Ele reina e que a eternidade é o meu lugar, mas também é o lugar de todos que nele creem. Senhor Jesus, usa a minha vida, usa a minha boca, usa as minhas palavras, para que muitos possam te conhecer, te glorificar e receber a vida eterna, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Quem recebeu um envelope desse na entrada? Joga um pouquinho mais de luz na galera. Quem não recebeu, levante a mão. É possível que alguns entraram. Aqui todos receberam? Aqui todos receberam? Alguém não? Temos uma pessoa que não aqui. Mais alguém não nesse lado? Aqui temos uma pessoa, duas pessoas. A recepção já vai trazer para você. Ali em cima mais uma pessoa. Aqui mais alguém? Aqui. Mais uma irmã aqui. Aqui já chegou. Desse lado tem mais alguém? Tudo certo? Todo mundo recebeu? O que é isso aqui, queridos? Olha só. A gente permite um ambiente profético acontecer aqui. Mas não só aqui, a gente permite um ambiente profético acontecer lá em cima no Ministério Infantil. Nas semanas anteriores, as professoras ministraram nossas crianças acerca da Páscoa, pedindo para que elas, usadas por Deus, orassem e elas fizessem um desenho profético para alguém.
Esses desenhos foram colocados em envelopes e lacrados. A criança que desenhou, você não sabe quem é, e ela desenhou, não sabe para quem. Mas Deus, Ele sabe fazer a carta chegar em quem precisa. Aqui dentro tem um desenho. Você pode abrir. Hoje pela manhã algumas pessoas abriram. Eu vi claramente eles se emocionando porque enxergaram no desenho uma mensagem de Deus para si. Outros talvez vão olhar. Teve um irmão que contou a complexidade do que estava escrito e ele falou, parece que não entendi. Eu falei, é bem por isso que é profético. Você precisa olhar para isso, orar até entender. Se de repente acontecer com você o que aconteceu para mim, que eu abri a minha e a carta era para uma mulher. Na hora eu falei, acho que deu errado. E na hora o Espírito Santo falou para mim, não deu errado. Eu vou te mostrar quem é essa mulher e você vai levar para ela. Então se acontecer isso, parece que deu errado, mas vai dar certo. O que eu quero é que você seja sensível para olhar para isso, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer me dizer através dessa simplicidade? Pode abrir seu envelope. Receba o seu envelope profético. Quem está assistindo online, aliás, nós não estamos ao vivo. Nossa live caiu ou voltou, Eve? Nós não estamos ao vivo. Hoje quem não veio, perdeu. Mas amanhã vai estar, né, Eve? Foi gravado o culto, irmão. Se você quiser que alguém assista, foi gravado e amanhã vai subir para o YouTube. Aleluia. Glória a Deus. Depois, queridos, faça uma foto desse tua cartinha. Se fizer sentido, até poste lá na sua rede social. Mas de manhã algumas pessoas receberam uma carta que fez muito sentido e mandaram um testemunho. Pode mandar para nós, na nossa rede social da igreja. Nós queremos estar vendo o que Deus está fazendo. Isso mostra a simplicidade de Deus. Amém? E que Ele usa as crianças. Quer ser usado por Deus? Tenha um coração como de uma criança e Ele vai sempre te usar. Quer receber de Deus? Receba como uma criança receberia isso aqui. Amém? Estenda suas mãos, deixa eu te abençoar. Antes disso, deixa eu só dar um aviso. Amanhã não haverá prayer room. Amém? Quem ia vir, mas tem que vir. Levanta a mão, quem ia vir. Vamos ver. Nós temos que ver se vai dar time de louvor. Nós estava, até agora há pouco eu olhei, devido ao feriado nós não tinha músicos para tocar. Tinha só para cantar. Então deixa stand-by. Olha a rede social, se for ter, a gente avisa lá. Pode ser? Não estamos ao vivo mesmo, a gente faz como a gente quer. Então se você gosta muito da prayer room, olhe no grupo do WhatsApp da igreja amanhã até 1h por aí, a gente já vai saber. Se você é músico e não tinha dado o nome, quiser vir ministrar, por favor diga que você estará na cidade, para que a escala não dê ruim. Amém? Agora sim, estenda suas mãos para eu te abençoar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por esse culto, agradeço por cada vida que está aqui, agradeço pela ressurreição do Senhor, por esse milagre que é para todos nós, milagre que devemos anunciar aos 4 cantos da terra. Que o Senhor use a nossa boca para não murmurar, mas para anunciar que o nosso Redentor vive. Usa cada um de nós, abençoa cada um, que tenhamos uma semana de vitória, de graça e de paz, e que tudo o que os meus irmãos tocarem prospere, e que eles sejam felizes e sempre acompanhados da tua presença. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Se você crê e recebe, diga amém. Deus te abençoe e vá em paz.